São superstições, meus amados. Mas nós não podemos esquecer que o fim do ano é um tempo de fazer um balanço, trazermos à memória aquilo que nós podemos fazer e criar expectativas. O início de todo ano é um tempo de sonhar com novos projetos, novos planos. Aliás, a coisa é fato. Deus nos dá condições de planejar. A própria Bíblia nos diz claramente: ao homem pertence o plano do coração, mas o Senhor tem resposta da língua. A Bíblia diz, meus irmãos, que em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, meus irmãos, o problema não está em sonhar com o futuro, o problema está em construir um futuro sem profundidade espiritual. Sonhar com o futuro é saudável, é salutar. Construí-lo sem profundidade espiritual, meu irmão, é um perigo, é um risco. É por isso que tem muita gente sucumbindo, porque não tem construído seus projetos sem profundidade, sem ter raízes. E aí, meus amados, eu quero pensar com você nesta noite sobre esse tema. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizado e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Pois é fato, esse ano 2025, eu creio que Deus estará nos despertando para vivermos esse aprofundar de raiz. Esse ano 2025, nós estaremos estudando a Bíblia, e Deus estará falando conosco através da sua palavra, para que a gente possa frutificar. Nós precisamos criar raízes. Até porque, meus irmãos, Deus não acelera frutos, Ele aprofunda a raiz. Deus não trabalha na pressa dos homens, Ele trabalha na profundidade do coração, meus irmãos. A obra de Deus não se mede pela rapidez do crescimento, mas pela profundidade das raízes. E aí, o primeiro princípio que nós vamos poder tirar do texto, aliás, abre aqui o slide aqui. O primeiro princípio que nós podemos tirar do texto, meu irmão, esse versículo, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E aí, meus irmãos, o primeiro princípio é exatamente isso. Vamos ler todos juntos? Vamos ler? Projetos permanecem, nascem de raízes profundas. Só as mulheres, por gentileza. Só as mulheres. Projetos que permanecem, nascem de raízes profundas. Meus irmãos, Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Colossenses, a igreja de Colosso, da cidade de Colosso. Paulo está exortando aos cristãos de Colosso, daquela cidade: vocês foram enraizados em Cristo, continue vivendo a partir dessa raiz. Vocês foram enraizados, vocês aprenderam a estar enraizados em Cristo, portanto, permaneçam nele. Paulo está dizendo para a igreja da cidade de Colosso: olha, vocês foram plantados em Cristo e agora vivam sustentados por Ele. Você não pode abrir mão disso, você não pode renunciar a isso, você não pode deixar de viver isso, porque em Cristo vocês precisam estar enraizados.
à luz da Bíblia, tá? Que Cristo não é apenas o início da nossa fé, Ele é a fonte permanente da nossa vida. Nós falamos, Jesus é o nosso alvo. Nós falamos isso, meu? Sempre falamos isso, né? Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é a nossa exemplo a ser seguido. Eu quero trilhar os caminhos de Jesus, eu quero andar os passos de Jesus. Só que tem um dado momento da nossa vida que às vezes nós esquecemos ou negligenciamos aquela decisão que tomamos lá no início de seguir as pegadas de Jesus. Às vezes, meu irmão, nós deixamos de olhar para Jesus e começamos a olhar para os lados. Às vezes nós deixamos de olhar para o alvo, para o foco, para Jesus e começamos a olhar para a circunstância, para um lado e para o outro. E aí acontece muitas vezes o que aconteceu com Pedro. Pedro, quando estava olhando para Jesus, enquanto estava andando sobre o mar, ele não afundava, mas quando deixou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. Então, meus irmãos, Jesus, ele não é apenas o início da nossa caminhada, mas ele é a fonte permanente da nossa vida. Paulo, ao usar essa expressão para aqueles irmãos, ele está mostrando que os resultados que estão arraigados em Cristo, têm muitos benefícios. Primeiro benefício, nós estamos arraigados em Cristo, meus irmãos, nós temos estabilidade espiritual. Nós somos confirmados na fé. Quem já lidou com uma pessoa estável aqui, hein? Estável. Emocionalmente. Poder de decisão. Gente, é um desafio viver com uma pessoa instável. Você decide com ela um negócio, ó, vamos fazer isso aqui meia hora, ela volta, não vou fazer mais não, desculpa, eu estava com a cabeça aqui. Aí você planeja algo, a pessoa está, ó, amanhã ou depois, não vamos fazer isso, a pessoa daqui 2 dias, a pessoa muda o planejamento, muda tudo, vira a cabeça. Gente, coisa triste é lidar com pessoa instável. Mas quem está enraizado em Cristo é uma pessoa estável espiritualmente. Ela sabe onde ela está, ela sabe como está, ela sabe onde quer chegar e ela sabe onde vai chegar, porque ela é estável, ela está enraizada em Cristo, ela está alicerçada em Cristo, ela está conectada em Cristo. O segundo benefício que está enraizado em Cristo é crescimento saudável. A pessoa cresce em todos os aspectos em Cristo. A pessoa que está enraizada em Cristo, meus irmãos, ele não fica não espiritual, pigmeu espiritual, naninho espiritual. Ele cresce, ele alça voos. Ele não se satisfaz em viver só embaixo, mas ele quer crescer, porque ele está enraizado em Cristo. Ele tem crescimento saudável. Quem está enraizado em Cristo, meus irmãos, ele frutifica, ele gera fruto, crescimento em ação de graças. Ele não se contenta apenas estar servindo Jesus, mas ele leva outros para servir Jesus também, porque ele pensa em frutificar, porque ele está enraizado em Cristo. Aliás, meus irmãos, raízes representam aquilo que ninguém vê, mas que sustenta tudo que aparece. Qual é a maior árvore da nossa região aqui? Qual é a maior árvore? Quem? O pessoal de novo aí, a árvore que mais cresce? Jequitibá? É? Eucalipto? Para mim era eucalipto. Né?
Mas a gente vai bem alto também. Né? Agora imagine só se quanto mais o eucalipto cresce, mais a funês. Porque se não crescer uma raiz, se um eucalipto crescer, mas não criar raiz, não crescer a raiz, o que vai acontecer, meu irmão? Oi? O primeiro vento que bate, ela vai tombar. Né? Mas você vê a raiz do eucalipto? Isso me faz pensar, quanto mais nós aprofundamos raiz em Cristo, quanto mais nós criamos raiz em Cristo, mais nós crescemos na medida da estatura de Cristo. Né? Raiz é aquilo que não aparece no palco, não recebe aplausos, não gera visibilidade, não recebe likes, não tem muito engajamento, mas sustenta todo o crescimento visível. A igreja pode, meus irmãos, ter boa estrutura, a igreja pode ter um ministério organizado, a igreja pode ter uma música maravilhosa, a igreja pode ter uma agenda cheia, mas se não tiver profundamente enraizada em Cristo, tudo isso se torna frágil diante das crises, das mudanças e das adversidades. Quando Cristo não é raiz em nossas vidas, quando nós não temos desejo de estar enraizado em Cristo, qualquer crise pode abalar a estrutura de uma igreja. Sem estar enraizado em Cristo, meus irmãos, a igreja se fragiliza diante das tempestades. São fatos. Aliás, por gentileza, me ajuda aí, meu irmão. Dá uma corridinha lá em Jeremias 17. Abra sua Bíblia aí, Jeremias 17. Jeremias 17, 7 e 8. O que diz o profeta aí? O primeiro irmão que abriu pode ler o direito. Jeremias 17, 7 e 8. O que está aí? Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, e estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e, no ano de servidão, não se afadiga nem deixa de dar fruto. Amém? Qual a diferença, meu irmão? Sabe o que me chama a atenção nesse texto aí, irmão, e os demais que ouviram? Essa figura aí, essa árvore, deixa de enfrentar o calor? Essa árvore deixa de enfrentar calor? Essa árvore deixa de enfrentar a seca? Mas há algo que acontece com essa árvore, mesmo ela enfrentando calor, mesmo ela enfrentando seca, ela não deixa de frutificar. Mesmo ela enfrentando seca, calor, intempéries, mas ela não deixa de frutificar. A diferença, meu irmão, não está na circunstância, mas está onde mesmo? Oi? Na profundidade das raízes. A árvore enfrenta o calor e a seca, mas continua frutificando, porque as suas raízes são profundas. Como pastor dessa igreja, como seu pastor, se queremos projetos que permaneçam, meus irmãos, nós precisamos estar enraizados em Cristo. Nós precisamos ter mais compromisso com fundamentos espirituais. O que sustenta a igreja não é o que ela faz para fora, mas o que ela vive dentro dela. O que sustenta a igreja, meus irmãos,
Quanto mais a igreja estiver enraizada em Cristo, mais ela transborda na vida dos outros. Quanto mais a igreja estiver, meus irmãos, arraigados em Cristo, será o natural do transbordar da graça de Deus na comunidade onde ela está inserida. Quanto mais a igreja está alicerçada em Cristo, meu irmão, mais ela manifesta a glória de Deus por meio dela na vida de outras pessoas. Isso é um fato. Meu irmão, só para esclarecer, tá? Quando eu falo isso, eu não estou falando da igreja batista não, tá? Só da igreja batista não, tá? Quando eu falo isso, eu estou falando da igreja, dos salvos, os transformados, os lavados e remidos do sangue do Cordeiro. O segundo princípio, meus irmãos, que eu quero abordar para os irmãos é o segundo princípio. Vamos ler? Vamos ler? Raízes profundas geram edificação. Raízes profundas geram edificação sólida. Agora só os homens. Na primeira vez as mulheres leram. Agora só os homens. Vamos lá. Segundo princípio. Raízes profundas geram edificação sólida. Vamos pensar aqui, meus irmãos. Dê uma olhada aí no versículo 7 do capítulo 2 de Colossenses. Olha só, eu vou ler. Enraizados e edificados nele. Enraizado em quem? Quando Paulo está dizendo, enraizado em quem? Edificados em quem? Firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Depois de Paulo usar a imagem da árvore, meus irmãos, ele muda para a imagem da construção. Depois de Paulo usar de forma maravilhosa a analogia da árvore, agora ele usa analogicamente a construção, edificação. Isso nos ensina que vida cristã saudável une profundidade e crescimento. Vida saudável, irmão, vida cristã saudável, cresce sem perder a profundidade. Crescimento verdadeiro sempre nasce da profundidade espiritual. Crescer em Cristo é aprofundar a raiz enquanto se avança. Raiz profunda, meus irmãos, não nos deixa estagnados. Raiz profunda não nos deixa parados. Raiz profunda não deixa infrutífero. Raiz profunda não nos deixa superficiais. Mas a palavra de Deus deixa bem claro, olha só, deixa bem claro, meus irmãos. A Paulo vai dizer claramente, olha, enraizados e edificados nele, em Cristo, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Edificação espiritual envolve caráter cristão, maturidade emocional, vida alinhada com o Evangelho, estilo de vida conectado aos valores do reino e coerência entre fé e prática. Quem já assistiu aquele filme James Bond 007? Nunca? Já viu ver? É uma série, né? São vários filmes, os mais antigos eram os melhores. James Bond era um espião. Ele chegava aqui, vamos pensar um espião, chega aqui e passa como se fosse um trabalhador normal, mas está aqui só para poder espiar, só para poder ver o que ele pode aproveitar para levar ao seu país. Você sabia, meus irmãos, que tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão vivendo um papel de James Bond?